Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta sexta-feira, dia 5 de março, desejando que o seu dia hoje seja pleno da experiência de Deus, pleno da presença do Senhor, te acompanhando, te fortalecendo, te animando, te levantando, te dando a coragem de enfrentar também os obstáculos que porventura surgirem, para melhor aproveitarmos tudo o que o Senhor quer nos falar e também o que a Igreja quer nos ensinar. Convido você a rezar comigo, clamando a unção e a ação do Espírito em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmão e irmã, neste dia 5 de março, a Igreja na sua liturgia nos dirige o Evangelho segundo São Mateus. O texto do Evangelho de hoje está lá em Mateus capítulo 21, de 33 a 43 e de 45 a 46. Ouçamos então com atenção, com piedade, esta palavra de Deus, que é para nós luz, alimento, guia da nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma maneira. Finalmente, o proprietário enviou-lhes seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho,
disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um novo povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos essa parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje, chamada parábola dos vinhateiros homicidas, e que é, de certo modo, uma grande exortação para todos nós. Jesus conta da vinha que um proprietário arrendou a vinhateiros, a cuidadores da vinha, a pessoas que iriam ali cuidar das plantas e depois colher e pagar o combinado ao proprietário por ter oferecido aquela vinha para que pudessem trabalhar. O problema é que esses vinhateiros, que não eram donos, que não eram proprietários, eram apenas pessoas colocadas ali para administrar, cuidar e fazer dar fruto àquela grande plantação de uva, começaram a se sentir donos, começaram a achar-se donos e não apenas cuidadores, administradores. Passaram a querer determinar as ordens e por isso todos aqueles que eram mandados da parte do patrão eram rechaçados, rejeitados e até mortos. E o último foi o próprio filho do dono, do proprietário. Jesus conta essa parábola, de algum modo, dizendo já uma profecia a respeito dele mesmo, mas lembrando que a grande vinha, o mundo e tudo o que existe é do proprietário, que é o Pai. O Pai é o dono de tudo, mas o Pai coloca como vinhateiros, como cuidadores, administradores da sua vinha, os homens e mulheres de todas as épocas, sobretudo homens e mulheres instruídos para conduzir como um rebanho o seu povo. E nós sabemos na história como os profetas sofreram. Os profetas que foram em nome de Deus até o povo para pedir contas da administração das coisas desse mundo, que foram tantas vezes lembrar o povo da aliança que Deus tinha feito com eles e que eles não estavam cumprindo a parte na aliança.
já estavam se achando grandes demais e até pensando que não precisavam de Deus. Se acharam proprietários. E o que aconteceu com esses profetas? Foram rechaçados, foram rejeitados, foram desprezados, foram maltratados e muitos foram mortos por levarem a verdade de Deus, por serem a voz de Deus que cobrava que prestassem contas da administração que Deus lhes tinha confiado, da aliança que Deus tinha feito com eles. Chegamos no tempo de Jesus, e ainda ali, muitos daqueles chefes do povo, sobretudo, conhecedores das Escrituras, se achavam donos da verdade, donos da religião, ousavam colocar cargas pesadas sobre os outros, não cumpriam aquilo que falavam, suas ações eram diferentes das suas palavras, não viviam aquilo que pregavam, o que vai desembocar depois, movidos pela inveja, pelos ciúmes, pelos pensamentos meramente carnais, por acharem-se donos da verdade e da religião, vai desembocar com a morte de Jesus, o Filho, que o proprietário mandou, o herdeiro. E assim, irmãos, aquele povo da aliança não soube acolher também o Filho, não soube acolher também Jesus. Os chefes daquele povo não souberam reconhecer em Jesus o herdeiro, preferiram se sentir os donos, os proprietários. Por isso Jesus diz: a herança vai ser tirada e vai ser dada a um outro povo. Esse outro povo somos nós, cristãos, a igreja que Cristo fundou e quis, o corpo dos batizados e batizadas, que formam esse corpo místico de Cristo, onde somos pedras vivas que edificam este grande edifício do corpo de Cristo, a igreja. Jesus deu a nós a vinha para podermos cuidar e administrar. A pergunta que nós temos que fazer, e cada um fazer no seu exame de consciência, é a seguinte: estamos administrando bem a vinha do Senhor? Estamos preparados para apresentar a Ele os frutos da colheita? Estamos procurando fazer o bem, viver segundo sua vontade, transformando em obras a fé que dizemos professar? Estamos nos entregando em confiança a Ele, sabendo que Ele sempre é quem tem a última palavra e é a vontade dEle que deve ser feita? Oxalá estejamos administrando bem as coisas de Deus e não nos comportando como aqueles vinhateiros homicidas que ignoraram o dono, acharam-se donos da verdade, donos da vinha, e fizeram o mal. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá